fui para assistir a apuração na quadra e a Cacá, que é uma das puxadoras, né, do samba, eu dei uma blusa para ela que era Lute como Marielle Franco, que era verde e rosa. E antes dela cantar, antes dela fazer a interpretação, eu entreguei a blusa para ela e ela tirou a blusa que ela estava vestindo e vestiu essa blusa. Então ela fez a apresentação dela com essa blusa. E foi a primeira vez nesses meses que eu chorei de felicidade, assim. É uma menina negra, de origem da comunidade da Mangueira, lutando, usando a blusa Lute como Marielle, assim. Fez sentido. Toda a dor, toda a luta, todo o esforço que se faz para levantar de manhã e seguir lutando fez sentido na hora que eu vi a Cacá usando aquela blusa. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês, de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Eu vim abrindo a última ala, que era a ala das comunidades. A proposta da ala ali era estar falando sobre pessoas de origem da favela que alcançaram notoriedade social pelos seus feitos. Então, enquanto mulher favelada de origem da Maré, eu me senti contemplada ali naquela ala também. Foi a primeira vez que eu participei de um ato que estava trazendo também felicidade. Não tinha só a questão da luta, a questão de transformar o luto em luta, né? Ouvir as pessoas gritando o nome da Marielle naquele samba que é maravilhoso, homenageando, né, a Marielle também ali, era muito emocionante. Então tinha uma preocupação se eu ia conseguir atravessar a avenida sem ser aos prantos o tempo inteiro. Mas é impressionante porque é uma energia tão positiva que ela ressignifica, né, aquele momento ali de luta. Então, inclusive, eu acho que a Vitória da Mangueira, ela é sim uma composição desse início de Justiça por Marielle, porque é ressignificar a noite do 14 de março, não só assumindo como uma noite de barbárie que foi, mas também uma noite onde a gente pode fazer uma leitura de esperança, quando a gente olha a imagem da Marielle se tornar uma referência, se tornar um símbolo de representatividade. Então, é dizer que não só a vida dela não foi em vão, mas que a morte também não será. Então, tinha muita emoção e força naquele contexto ali. Enquanto a execução da Marielle não é respondida, e as pessoas que fizeram, sobretudo quem mandou fazer, não é responsabilizado pelo que fez, a gente vive numa sociedade que passa a informação, a imagem de que pode se matar defensoras de direitos humanos, que pode se matar mulher, que pode se matar negro, pode se matar LGBT, favelado. Porque é isso, né? A Marielle tinha ali na construção de vida dela e no corpo todas as pautas que ela defendia. Então, a execução dela era um recado, claro, à população preta, para que voltasse de novo a se sentir a carne mais barata do mercado, a população LGBT que sempre ocupou as páginas de sangue do jornal, as mulheres que sempre conheceram a violência de muito perto, a população favelada que nunca teve voz no espaço de poder. Então, era uma tentativa de silenciar tudo isso, né? Então, enquanto a gente não tem uma resposta a quem foi que mandou matar a Marielle, a gente não tem democracia no Brasil. Eu acho que passar essa vergonha internacional há um ano de uma das execuções políticas, um dos crimes políticos de maior repercussão no mundo, é muito, não só doloroso, mas vergonhoso também. Então, a luta não é só mais por Marielle, mas por tudo que ela representa. Então, é pela população preta, é pela população LGBT, é pela vida e liberdade de todas as mulheres. A gente precisa concluir isso para acreditar que ainda há alguma coisa de democracia e de esperança nesse país. Nos primeiros meses eu tenho assim flashes do que foi a minha vida, não só pela intensidade e dor de como tudo aconteceu, mas porque tinha mesmo assim uma abstenção de consciência, de fazer contato com a realidade. Eu fui me pronunciando a respeito da execução da Marielle, no sentido de cobrança por justiça. Eu fiquei longe das redes sociais, eu não tinha acesso a jornais, enfim, as coisas que saíam. E fui muito blindada. Eu pedi aos amigos que só chegassem a mim o que fosse bonito, construído pela memória da Marielle.
Então, os primeiros meses eu fiquei muito ausente do que estava acontecendo, embora estivesse participando, já me colocando, me pronunciando publicamente. Então, quando eu acordo desse momento, eu já estou sendo reconhecida na rua, as pessoas vêm me abraçar, demonstrando afeto, solidariedade. E isso foi, de certa forma, que foi me dando força para sair um pouco desse transe, assim, e fazer mais contato com a realidade. Mas foi uma mudança de vida completa, assim, foi um giro de 360 graus, todos os projetos pessoais foram abandonados, o autocuidado também foi abandonado por muito tempo, não fosse o apoio dos amigos, da família, que estava ali perto, construindo junto, das manifestações públicas, das mensagens de solidariedade, fosse na rua, fosse nas redes sociais, a gente, e aí eu digo a gente porque eu tenho a mania de sempre falar assim, mas estou falando de mim mesmo, não teria conseguido se manter de pé por tanto tempo. Como eu pedi para não avisar, eu fui muito blindada disso, e eu só tinha notícias de que estava acontecendo. E aí o contato com advogadas era: tome as providências cabíveis quanto a isso para a gente preservar a memória dela. E que fosse feito do campo jurídico da forma adequada que tivesse que fazer, que as pessoas fossem responsabilizadas pelo que estivessem fazendo. Mas eu acho que até ver a própria Vitória da Mangueira, ver as manifestações que estão acontecendo no campo global, né? Porque hoje a imagem da Marielle ela é espalhada no mundo inteiro. Tem uma rede de solidariedade e de empatia que ela é também do campo global. Então eu acho que você vê as mulheres se articulando, se organizando num movimento que já estava acontecendo antes da noite do 14 de março, mas hoje ter a imagem da Marielle como um símbolo de referência, somando nessa luta, é sem dúvida nenhuma uma resposta muito positiva de que o nosso movimento, o movimento feminista, não dará nem um passo atrás, muito pelo contrário, né? A gente somou força diante de toda a violência que claramente foi uma tentativa de silenciar e fazer com que dessemos um passo atrás. A gente reúne força, se articula para dizer que não aceitaremos a barbárie, de que não só a Marielle não será interrompida, mas que nenhuma outra mulher será. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional, tinha tirado o passaporte, a gente tinha tirado o passaporte em janeiro, e aí depois disso eu já conheci, sei lá, inúmeros países pela Europa, muitos na América Latina, todos com convite através do movimento feminista, através do movimento LGBT, que não só tinha também o desejo da luta e preservação da memória da Marielle, mas também de proporcionar um acolhimento, de proporcionar solidariedade a minha luta. Então é muito emocionante, porque isso de certa forma me faz sentir que tem uma continuidade de parceria e de companheirismo com ela. Então é uma forma também de permanecer ainda. Mas tem sido muito surpreendente, assim, as pessoas falam da Marielle no mundo inteiro com muito carinho, reconhecendo ela enquanto símbolo de resistência. Quando a foto da Marielle vai parar na prefeitura da porta da prefeitura de Paris, eu acho que isso é um marco, assim, em momento nenhum a gente podia esperar uma repercussão como essa. E aí, se de toda a dor que a gente pode ter, que bom que a gente consegue algo positivo, né, dentro desse contexto. E mais importante até do que a porta da prefeitura de Paris é ver tantos grafites da Marielle em várias comunidades. Eu tive na América Latina, em alguns países da América Latina, e na Argentina, fazendo uma agenda muito emocionante, que foi através de várias comunidades, e tinham muitos grafites da Marielle. Então, ver a imagem da Marielle dentro de uma favela em Buenos Aires, onde uma menina negra, lésbica, pode olhar para aquela imagem, saber que ela pode ocupar todos os espaços, inclusive o espaço de poder, e ter a Marielle como imagem de referência, sem dúvida nenhuma, ressignificar em esperança a noite do 14 de março. Assim. Eu hoje assumo um lugar onde eu nunca pensei que pudesse ocupar, que nunca pretendi ocupar, nunca tive a pretensão de ser figura pública, não era esse o meu desejo. Então, mas as coisas foram acontecendo de uma certa forma impulsionada por um movimento que eu fui fazendo sem perceber que estava construindo. E aí hoje a Mônica, até o início da noite do 14 de março, para mim é uma pessoa muito distante, assim, não consigo lembrar daquilo ali. A minha pretensão era conseguir
ter carreira acadêmica, né? Seguir através da academia, lecionar em universidade, enfim. Hoje isso pode ser que aconteça em algum momento, mas a prioridade nesse momento é outra. O pessoal fez o convite à liderança, existia uma avaliação também que era bom, por questão de segurança, dar um pouco de tempo do Rio de Janeiro, mas o que me estimulou de fato foi estar indo para dentro do Congresso, para poder estar acompanhando mais de perto essa questão da política institucional e estar construindo hoje, que é esse trabalho que virou a minha vida em tempo integral, enquanto defensora de direitos humanos, enquanto ativista LGBT, nessa busca de justiça por Marielle, que não vai se encerrar só com o final do inquérito da Marielle, mas quando a gente tiver uma sociedade construída de fato mais justa e mais igualitária, que era pelo que a Marielle lutava e era pelo qual eu sempre lutei também, e a gente entende que isso começou muito antes até da Marielle tombar, porque muitas outras tombaram antes. Então acho que a vida hoje só faz sentido se tiver luta. Eu sou militante de direitos humanos desde os 17 anos, que é quando eu entro num pré-vestibular comunitário na Maré, através de um professor também que tinha uma grande relação com o MST, que até então na época eu não conhecia. Então eu começo a ter contato com os movimentos sociais, participando de manifestações, participando de rodas de conversas. Era uma construção política que era feita na manifestação através do chão, né? Eu nunca pretendi o palanque, o microfone, o megafone, muito pelo contrário, esse lugar de protagonismo sempre me deixou muito nervosa. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida nesse sentido, na hora de ter que fazer pronunciamento em público. Então foi muito difícil me perceber nesse lugar e também respirar nesse lugar, né? Tipo, ter continuidade aí. Mas a militância está sendo feita desde os 17 anos de idade, através, se tem uma coisa que eu gosto na vida é manifestação. Então, mas era outro lugar, né? Era o lugar de estar ali, não estar à frente, né? Mas estar nessa construção coletiva. E hoje tomou uma outra proporção, eu ocupo um outro lugar e tenho o desejo de fazer isso com o máximo de responsabilidade possível. Olha, era uma vida corrida, mas o meu relacionamento com a Marielle, ele não tinha nada de diferente, né, do campo do extraordinário de um casal comum. Marielle era uma figura pública, tinha uma agenda muito intensa pelo trabalho que fazia. Eu estava dedicada à minha vida no mestrado, à minha vida acadêmica. Inclusive, quando a Marielle é eleita, o nosso acordo é que eu iria estar me dedicando mais às pautas de casa, mais à minha vida acadêmica, e ela à vida pública. Então, tinha essa parceria. Eu gostava de estar cuidando das coisas de casa, de estar transformando a casa num ambiente que era um ambiente acolhedor, que era nosso, enfim. Também não era muito o perfil dela isso. Ela gostava mais de se permitir ao acolhimento do que necessariamente estar organizando. Não tinha muito jeito para isso de fato, mas tinha muita parceria, muita cumplicidade, mas era uma vida comum. Olha, a Marielle tinha um trabalho enquanto defensora de direitos humanos que pouco era reconhecido, né? Pelo menos não do tamanho que se tornou a imagem dela hoje. Mas eu acho que fala muito sobre uma urgência que a gente tem de transformação social. Eu acho que as balas disparadas contra a Marielle atingiu toda a população preta, toda a população LGBT, todas as mulheres que se sentiram ali de novo violentadas mais uma vez por esse Estado que sempre foi tão truculento, por esses governantes que nunca nos representaram de fato. E aí foi a gota d'água, sabe? Foi o rompimento da máscara para a gente dizer que a gente não aceita mais essa barbárie, que a gente não vai mais aceitar esse tipo de violência contra nós. E aí usa a imagem da Marielle, transforma a Marielle como esse símbolo dessa gota d'água, mas fala muito de um anseio social que a gente já vem buscando há muito tempo. Inclusive a própria eleição da Marielle, eu acho que ela foi muito marcante por isso. No início da campanha da Marielle, o cenário mais otimista achava que a gente podia ter 5 mil votos. Já pelo final da campanha, o cenário mais otimista era que a gente tivesse ali entre 10 e 15 mil votos. A campanha da Marielle toma uma proporção gigante, porque representava ali uma urgência que a cidade estava precisando, e a gente estava reivindicando isso nas ruas da cidade, nas redes sociais.
E aí no dia da eleição a Marielle é eleita com 46.502 votos. Assim. Foi a segunda vereadora mais votada no Brasil, a quinta mais votada no Rio de Janeiro. Então foi uma resposta de que a gente quer transformação. E aí a execução dela foi a resposta de que a gente não vai mais aceitar esse tipo de violência contra nós. Tanto que no período da discussão do que ela viria a ser como candidata nesse período eleitoral, Marielle tinha um desejo, que era terminar o mandato dela como vereadora. E aí é óbvio que a Marielle era uma figura política em ascensão. A Marielle, o índice de rejeição dela era baixíssimo. A Marielle era parada nas ruas para as pessoas abraçarem, dizer você me representa, muito obrigada. Sempre era com carinho e com afeto que ela era abordada, até nas redes sociais, assim. Mesmo quem discordava da posição política da Marielle não tinha uma afronta direta a ela. Então, nem através das redes sociais, que hoje é um ambiente tão disseminado de discurso de ódio, né, que a gente polariza tanto o tempo inteiro. Então, ela não tinha noção nem de que era a potência de que a gente hoje consegue perceber claramente que era, nem também que podia estar em algum risco por não se perceber enquanto potência nesse sentido. Olha, eu vou falar não enquanto Mônica, companheira de Marielle, mas enquanto Mônica, hoje militante de direitos humanos. Marielle hoje representa para mim resistência e revolução.